Boa noite. Hoje vou compartilhar com vocês um dos relatos mais intrigantes e antigos do nosso estado. Uma história que fala sobre uma criatura aterrorizante que assombrou a pequena cidade de Itaperá por gerações. Preparem-se, pois essa não é uma lenda qualquer. Em uma noite escura de outubro, há muitos anos, seu Geraldo, um antigo morador da cidade, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho na roça. Ele conhecia cada atalho da floresta de Itaperá, mas naquela noite, algo parecia diferente. O silêncio era ensurdecedor e o ar pesado. Geraldo apressou o passo, mas logo percebeu que estava sendo seguido. O som de galhos quebrando e folhas secas sendo esmagadas sob pés pesados ecoava pela mata. Ele parou por um instante, tentando escutar com mais atenção. Foi então que ele viu, entre as sombras, os olhos brilhantes da fera. Ninguém sabe exatamente de onde veio essa criatura, mas muitos acreditam que é uma antiga maldição. Os relatos falam de uma besta com garras afiadas e um rugido capaz de gelar até o mais valente dos homens. Naquela noite, Geraldo teve a confirmação de que a lenda era real. Ele correu como nunca, sentindo a respiração quente da fera em sua nuca. Quando finalmente chegou à segurança de sua casa, trancou a porta e rezou para que a criatura fosse embora. Mas os pesadelos daquela noite o perseguiriam pelo resto de sua vida. Dias depois, a notícia se espalhou pela cidade. Outros moradores também começaram a relatar encontros com a fera. Dona Maria, a parteira do vilarejo, disse que viu a criatura rondando sua casa à meia-noite. Seu Joaquim, o ferreiro, encontrou pegadas enormes ao redor de sua oficina. A cidade entrou em pânico. Muitos evitaram sair de casa depois do anoitecer, mas a fera parecia mais ousada a cada dia. Decidido a proteger sua família e seus vizinhos, Geraldo se uniu a um grupo de homens corajosos para caçar a criatura. Eles se embrenharam na floresta, armados com facões e tochas. O medo era palpável, mas a determinação de acabar com o terror que assolava Itaperá era ainda maior. Eles seguiram as pegadas e, no coração da mata, encontraram a caverna da fera. O confronto foi brutal. A fera lutou com todas as suas forças, mas os homens, unidos, conseguiram vencê-la. Quando finalmente a criatura caiu, a cidade respirou aliviada. Mas, mesmo com a morte da fera, o mistério não acabou. Alguns dizem que a maldição nunca foi quebrada. Anos depois, novos relatos de uma criatura similar começaram a surgir em outras partes do estado. Será que a fera de Itaperá realmente foi derrotada? Ou estaria apenas aguardando o momento certo para retornar? A história de seu Geraldo e a fera da floresta de Itaperá é um lembrete de que algumas lendas têm raízes mais profundas do que imaginamos. E que, mesmo nas noites mais escuras, a coragem e a união podem ser a luz que precisamos para enfrentar nossos piores medos. Fiquem atentos, pois nas sombras da noite, talvez ainda haja algo espreitando, esperando para se revelar. Essa história começa muito antes do encontro de seu Geraldo com a criatura. Segundo os mais velhos, a lenda da fera remonta a um período muito anterior à fundação da cidade de Itaperá. Dizem que, nos tempos dos primeiros colonizadores, os indígenas da região já contavam histórias sobre uma entidade protetora das florestas. Esta entidade, segundo eles, guardava a mata contra invasores e, quando enfurecida, transformava-se numa besta implacável. Um ancião da aldeia, conhecido como Cacique Irapuã, foi o primeiro a falar sobre a transformação da entidade. Ele dizia que a criatura era originalmente um espírito benigno, mas que uma traição humana a transformou em uma fera vingativa. A lenda conta que um explorador, em busca de riquezas na floresta, violou um santuário sagrado, desencadeando a ira da entidade. Desde então,
A floresta de Taperá nunca mais foi a mesma. A cada geração, a história era recontada, sempre com novos detalhes de encontros assustadores e desaparecimentos misteriosos. Quando Geraldo compartilhou seu encontro com a fera, ele se lembrou das histórias que seu avô contava ao redor da fogueira. O avô de Geraldo, um homem de grande sabedoria, sempre alertava sobre os perigos de desrespeitar a floresta. Ele descrevia a fera com precisão: olhos flamejantes, pelo negro como a noite e garras que podiam rasgar a pele mais espessa. Essas lembranças só aumentavam o terror que Geraldo sentia ao recordar sua experiência. Nas semanas que se seguiram ao encontro de Geraldo, a comunidade de Taperá ficou em alerta máximo. As noites eram especialmente tensas. Moradores reportavam ouvir ruídos estranhos vindos da floresta, e os cães da cidade, normalmente tranquilos, latiam incessantemente durante a madrugada. Crianças pequenas começavam a ter pesadelos, descrevendo a mesma criatura que Geraldo havia visto. A tensão atingiu seu auge quando uma noite, durante uma tempestade, a fera foi avistada novamente, desta vez por um grupo de caçadores que haviam montado guarda na entrada da floresta. Eles relataram que a criatura os observava à distância, com olhos que brilhavam intensamente sob a luz dos relâmpagos. Decidido a pôr um fim a essa ameaça, Geraldo organizou uma grande expedição com os homens mais valentes da cidade. Antes de partir, ele visitou o antigo casarão do seu avô em busca de um velho diário que contava em detalhes as histórias sobre a fera. No diário, Geraldo encontrou algo que poderia ser a chave para derrotar a criatura: um ritual de apaziguamento dos espíritos da floresta. Esse ritual envolvia a devolução de um artefato sagrado, roubado pelos exploradores há muitos anos. A expedição partiu ao amanhecer, equipada não apenas com armas, mas também com o conhecimento ancestral contido no diário. Eles avançaram cuidadosamente pela floresta, guiados pelas descrições do avô de Geraldo. Ao cair da noite, chegaram a um grande carvalho marcado com símbolos antigos. Eles sabiam que estavam perto da caverna da fera. Montaram acampamento ali e Geraldo começou a preparar o ritual. Com a ajuda dos outros homens, ele desenterrou o artefato sagrado, um amuleto de pedra com inscrições misteriosas. Colocando o amuleto em um altar improvisado, ele iniciou as orações descritas no diário. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. A fera estava perto. Os homens se armaram, formando um círculo ao redor de Geraldo enquanto ele continuava o ritual. A criatura surgiu das sombras, seus olhos brilhando de fúria. Ela atacou com uma ferocidade inimaginável, mas os homens preparados lutaram bravamente. Durante a batalha, Geraldo manteve sua concentração no ritual, recitando cada palavra com fervor. A cada verso, a fera parecia hesitar, como se uma força invisível a estivesse contendo. Finalmente, ao término do ritual, um raio de luz emanou do amuleto, atingindo a fera. A criatura soltou um último rugido de dor e, num instante, desintegrou-se em pó. A floresta voltou ao seu silêncio natural e os homens caíram de joelhos, exaustos mas aliviados. Eles sabiam que, embora tivessem derrotado a fera, o respeito pela floresta e seus mistérios deveria ser mantido para sempre. A cidade de Taperá nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Os moradores aprenderam a viver em harmonia com a natureza, sempre respeitando os limites da floresta. A história de seu Geraldo e a fera tornou-se uma lição valiosa para as futuras gerações, lembrando a todos que, mesmo nas noites mais escuras, a coragem e a união podem ser a luz que precisamos para enfrentar nossos piores medos. Essa foi a história da Fera de Taperá. Se você gostou,
Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos assustadores. Até a próxima!